Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Mustafa Said, sou professor do Centro de Matemática, Ciências e Filosofia e hoje daremos início à nossa primeira aula do mini-curso de funções do primeiro e segundo graus com o uso do GeoGebra. Nosso mini-curso será ministrado em 4 aulas e terá 5 atividades no Google Class. Essas atividades poderão ser feitas a qualquer momento dentro do prazo estipulado por nós. Ao final, será disponibilizado um certificado digital para aqueles que concluírem todas as tarefas. Vamos então à nossa primeira aula, onde abordaremos a parte inicial de funções do primeiro grau com o uso do GeoGebra. Como que é definido a função do primeiro grau ou função afim, gente? Ela é toda aquela que pode ser escrita na forma f de RR, ou seja, domínio nos reais e contradomínio também nos reais, dada por uma lei de informação da forma f de x igual a x mais b. Ou simplesmente, eu posso substituir o f de x por y, é a mesma coisa, ou y igual a x mais b. Onde A e B são números reais quaisquer, e B e A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, eu vou ter f de x igual a 0x mais b. E aí eu vou ter f de x igual a b. Ela deixa de ser uma função do primeiro grau e passa a ser uma função constante. O termo A, gente, é chamado de coeficiente de x, né? E o termo B é chamado de termo constante. Vejamos aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau. Eu tenho aqui f de x igual a 5x menos 3. O termo A é aquele que multiplica x, no caso aqui é 5. E o termo B é aquele que está sozinho, sem ninguém. No caso aqui é menos 3. Vamos pegar aqui o último exemplo. f de x igual a 11x. Cuidado com ele. Isso aqui é uma função do primeiro grau? É, só que é uma função do primeiro grau incompleta, né? Onde aqui eu posso entender como sendo f de x igual a 11x mais 0. E aí o A é 11 e o B seria 0. Então aqui eu tenho 3 exemplos de funções do primeiro grau, 2 completas e uma incompleta. O gráfico de uma função do primeiro grau, vamos falar agora sobre ele, né? O gráfico é sempre uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. O que é que eu quero dizer com reta oblíqua, gente? Eu quero dizer que ela não é paralela nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Em outras palavras, ela é sempre uma diagonal, ou crescente ou decrescente, ok? Então, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta não paralela aos eixos coordenados. Bem, eu posso construir o gráfico de duas formas, né? Eu posso atribuir valores reais para x e encontrar os valores de fx ou de y, que é o caso que nós vamos fazer agora, né? Futuramente nós vamos ver que dá para construir de uma outra forma, tendo apenas 2 pontos. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Então vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3, né? Eu atribuí valores reais para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É sempre bom pegar valores negativos, o 0 e valores positivos. Evidentemente que podem ser quaisquer valores reais. Por que é bom pegar valores negativos, o 0 e valores positivos? Porque aí fica melhor distribuída a função no plano cartesiano, ok? Então, a lei é f de x igual a x mais 3. Basta substituir cada valor de x e encontrar o valor de f de x ou y. Então, quando x for menos 2, onde tiver x eu vou substituir por menos 2. Então, 2 vezes quem é x, menos 2, mais 3. Evidentemente que eu vou multiplicar primeiro, né? Então, fica 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3, que dá menos 1. Então, quando x for menos 2, o y será 1, menos 1. E aí eu tenho o primeiro ponto, que é menos 2 e menos 1.
Vamos pegar o último exemplo aqui. Quando x for 2, substituindo onde tiver x substituído por 2, fica f de 2 igual a 2 vezes quem é x? 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, quando x for 2, a sua imagem, y, será 7. E aí eu tenho outro ponto, que é o 2 e 7. Então, aqui eu tenho 5 pontos, né, que irão me auxiliar na construção do gráfico. E aí eu já coloquei aqueles 5 pontos aqui, aqueles 5 valores, né? 5 valores de x e 5 valores de y, que vão formar 5 pontos, né? Então aqui eu tenho o ponto menos 2, menos 1 e 1, 0, 3, 1, 5 e 2, 7. Quando eu substituo no plano cartesiano, eu vou ter aqui, por exemplo, menos 2 do x, tá? Aqui é o eixo das abscissas, para quem não lembra, né? E aqui é o eixo das ordenadas, o eixo y. Menos 2 do x, e a imagem do menos 2 qual é? Que eu já encontrei anteriormente, menos 1. Menos 2 levando a menos 1. Quando eu pego a interseção entre eles, eu tenho um ponto aqui, que eu chamei de B, né? Menos 2, menos 1. Por exemplo, se eu pego aqui o 2 e o 7, 2 do x está aqui, e a imagem do 2, quem é, gente? É 7. Pego a interseção deles, eu tenho aqui o ponto que eu chamei de E, 2 e 7. Ok? A observação aqui é aquela que eu já tinha feito. Bastam ter 2 pontos para construir esse gráfico, que é bem mais rápido, mas veremos em uma próxima aula. Vamos falar um pouquinho agora de coeficiente angular e linear, né? O A, gente, ele é chamado de coeficiente angular. E o que seria o coeficiente angular, né? Ele está intimamente ligado à inclinação da reta em relação ao eixo x, partindo do eixo x no sentido anti-horário em direção à reta. Nós veremos isso mais adiante, num exemplo que eu vou colocar no GeoGebra. E o termo B, ele é chamado, o termo independente B, ele é chamado de coeficiente linear da reta. E o que seria esse coeficiente linear? Ele é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y, ou eixo das ordenadas. Para encontrar é muito simples, basta fazer o x igual a 0. Quando o x for 0, eu vou ter aqui a vezes 0, eu vou ter y igual a b. Ok? Então, não esqueçam, a é o coeficiente angular, que está intimamente ligado à inclinação da reta, e b é o coeficiente linear, que é a ordenada do ponto em que o gráfico toca o eixo y. Certo? Vamos falar agora um pouquinho de função crescente e decrescente. Quando que uma função é crescente, né, gente? Quando atribuímos valores cada vez maiores para x e o resultado de fx ou y também são valores cada vez maiores. E quando que a função é crescente? Quando acontece o contrário. Quando eu atribuo valores cada vez maiores para x e eu obtenho valores cada vez menores para f de x ou y. Evidentemente que existe uma forma rápida de verificar isso, né, gente? Basta observar o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, for maior que 0, eu digo que a função ela é crescente. Caso contrário, ou seja, se o A for negativo, for menor que 0, a função será decrescente. Vamos pegar aqui 2 exemplos, vai ficar bem mais claro, né? Eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 4, né? Observando o coeficiente angular aqui, ele é 2 positivo, ou seja, ele é maior que 0. Então, eu posso falar com certeza que a função f de x ela é, nesse caso, crescente. Agora, se eu pegar a função f de x igual a menos 2x menos 4, nesse caso, o coeficiente angular A é menos 2, ou seja, ele é negativo, é menor que 0. Então, eu posso afirmar com certeza que a função ela é decrescente. E aí eu coloquei para vocês aqui no gráfico, tá? Eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 4. A função, evidentemente,
que é crescente, por quê? Porque o termo A é positivo. E aqui eu tenho a função f de x igual a menos 2x menos 4. E evidentemente que ela é decrescente, por quê? Porque o A é negativo. Então, para melhor entender os gráficos de uma função do primeiro grau, eu construí aqui no GeoGebra a função y igual a x mais 1. Construí também dois controles deslizantes, A e B, variando de menos 5 a 5 com amplitude ou puladinha de 1 em 1. Bem, aqui no GeoGebra fica muito melhor de entender o gráfico de qualquer função. Nele eu consigo colocar várias funções ao mesmo tempo, né? E analisá-las de uma forma mais detalhada, tá? Mas vamos então aqui a nossa função, y igual a x mais 1. O gráfico é uma reta crescente passando pelos pontos A e B, A menos 1 e 0 e B 0, 1. E a inclinação da reta é de 45 graus, a inclinação partindo do eixo x no sentido anti-horário em direção à reta de 45 graus. Então vamos fazer uma análise dos termos A e B dessa função e de outras também. Vejam que eu falei anteriormente que A é o coeficiente angular da reta e que ele está intimamente ligado à inclinação dessa reta, partindo do eixo x no sentido anti-horário em direção a essa reta. Então, nesse caso, A aqui é 1, que é o coeficiente de x, o coeficiente angular. Quando A é 1, a inclinação é de 45 graus. Se eu aumentar o valor de A, evidentemente que agora tem uma nova função, né? Uma nova reta, a angulação agora mudou também, ela aumentou, agora de aproximadamente 63 graus. E assim sucessivamente. Vejam que agora o coeficiente angular é 4, a angulação já é de aproximadamente quase 76 graus. Então, o coeficiente angular ele nos fornece, né, a inclinação da reta. O que mais eu posso falar do termo A? Vamos aproveitar esse mesmo exemplo aqui. Quando A é positivo, ou seja, quando o A é maior que 0, que é esse o caso, eu digo que a função ela é crescente. É a forma mais rápida de verificar isso. Tá? Uma forma mais detalhada seria a seguinte. Conforme eu aumento os valores de x, mais aumentam os valores de y. Por exemplo, se o x for 1, a imagem de 1 é 2, o y será 2. Se eu aumento de 1 para 3, por exemplo, se x for 3, a imagem de 3 será 4. Então, conforme eu aumentei os valores de x, aumentaram também os valores de y. Então, é uma outra forma de analisar com mais detalhes. Então, nesse caso, eu digo que a função ela é crescente. Agora, quando o A é negativo, o coeficiente angular é negativo. É o caso aqui, dessa função. Rapidamente, eu posso dizer que a função ela é decrescente. Então, todas as vezes que o A for negativo, a função é decrescente. É a forma rápida. E a forma mais detalhada, mais elaborada, é verificar que quanto mais eu cresço os valores de x, mais diminuem os valores de y. Será que é verdade? Por exemplo, quando x for menos 2, a imagem de menos 2 é 3, o y é 3. Se eu aumento de menos 2 para menos 1, a imagem de menos 1 é 2. Então, vejam que quando eu aumentei os valores de x, diminuíram os valores de y. Então, nesse caso, ela é decrescente. O que mais que eu posso falar ainda sobre o termo A?
Vocês lembram que no começo da aula eu falei da definição de função do primeiro grau, que é toda aquela f de x ou y igual a x mais b, onde a e b são reais quaisquer e a teria que ser diferente de zero? Pois é. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o mesmo for zero, o que vai acontecer? A função ela deixa de ser uma função do primeiro grau e passa a ser uma função constante, que é o caso que está acontecendo aqui. Uma reta paralela ao eixo x. Uma reta passando pelo ponto y igual a 1. Né? O ponto B01, onde y é igual a 1. Então, esse é o principal motivo. O a jamais pode ser zero. Por quê? Porque senão a função deixa de ser do primeiro grau e passa a ser uma função constante. Ou seja, uma reta paralela ao eixo x. Ok? Agora falta apenas falar um pouco do termo b. O termo b aqui, a gente voltou para a função inicial, né? O termo b aqui é 1, né? E o que é que eu falei do termo b, né? Ele é chamado de coeficiente linear. Ele é a ordenada do ponto em que a reta toca o eixo y, exatamente aqui. Para eu obter essa ordenada, basta fazer o x igual a zero. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o x é zero, o y será 1. 0, 1. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, colocar aqui uma nova função. Agora tem uma nova função. b igual a 2. Vejam que agora a ordenada do ponto em que a reta toca o eixo y, o eixo das ordenadas, é 2. E assim sucessivamente. Ok? Então eu espero que tenha ficado melhor o entendimento da função do primeiro grau, né? Aqui no GeoGebra. E aí vamos partir para um exemplo para finalizar nossa aula, né? Eu tenho aqui o seguinte exemplo. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, né? Mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é o valor variável. O que ele está querendo aqui? O valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Para efetuar para determinar o valor dessa corrida, eu tenho que primeiramente equacionar isso aqui, colocar a lei de formação da função. Tá? Então, como é que eu faço? Fica f de x ou y igual a quem? Ao valor variável, né? Que é o 70x, mais a bandeirada, que é o valor fixo. Ok? Então aqui eu tenho f de x igual a 0,70 vezes x mais 3,50. Que nada mais é do que uma função do primeiro grau, porque está escrito na forma y, ou f de x igual a ax mais b, onde o termo a é 0,70 e o termo b é 3,50. Ok? Para eu descobrir o valor da corrida, dessa corrida de 18 km, perceba que esse x, que 18 km é o valor de x. Então, basta substituir na função. Que é o que eu fiz aqui. Então, fica f de 18, o x é 18, igual a 0,70 vezes quem é x? 18, mais 3,50. E aí, evidentemente, eu vou fazer o produto, 0,70 por 18 primeiro. Vai dar 12,60 mais 3,50, que eu vou ter como resultado R$ 16,10. Então, eu posso falar que o preço a ser pago por uma corrida com percurso de 18 km é de R$ 16,10. Então, é uma questão bem simples, mas a gente tem que ter cuidado na hora de montar a lei de formação da função. Agora eu vou colocar aqui umas propostas de leituras, né, com exercícios resolvidos, que auxiliarão vocês a resolverem as atividades no Google Class, ok? Que é a nossa primeira atividade referente à nossa primeira aula.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial de função do primeiro grau, com o uso do GeoGebra. Na próxima aula a gente continua também, tá? Ainda com função do primeiro grau. Até a próxima aula.